Você já se perguntou por que Deus fez do sábado o único mandamento que ele especificamente nos disse para lembrar a verdade? É que há uma razão profunda por trás dessa ênfase divina que Satanás não quer que você saiba. A Bíblia nos alerta sobre um poder que pensaria em mudar os tempos e as leis, em Daniel 7:25. Essa profecia poderia estar ligada à mudança do sábado para a adoração dominical que muitos cristãos abraçaram desde o início da criação. O sábado permaneceu como um testamento da infinita sabedoria e amor de Deus pela humanidade. Mas por que é que hoje muitos cristãos estão se distanciando desse mandamento sagrado? Fique até o final, pois você entenderá como toda essa discussão culminará na infame marca da besta, uma falsificação do selo de Deus, que gerou tanta especulação. Você compreenderá por que o sábado é algo que Satanás despreza e mais distorceu. Mas não vamos nos precipitar. Vamos tirar um momento para realmente entender o peso desse mandamento. O sábado não é apenas mais uma regra em uma longa lista de coisas que devemos e não devemos fazer. É mencionado mais vezes nas Escrituras do que qualquer outro mandamento, mais do que não matarás, mais do que não roubarás. Por quê? Porque é essa imagem importante. Este é um mercado movimentado na antiga Jerusalém, o ar denso com o cheiro de especiarias e a conversa dos comerciantes. Mas quando o sol começa a se pôr na sexta-feira à noite, um silêncio cai sobre a cidade. Lojas fecham, famílias se reúnem e por 20, 24 horas o mundo para. Este é o poder do sábado. Agora vamos voltar para Êxodo 20, aqui aninhado entre as declarações estrondosas da lei de Deus, encontramos o quarto mandamento. Lembre-se do dia de sábado, para mantê-lo santo, 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo 28:10. Observe a primeira palavra. Lembre-se mesmo então, Deus sabia que seríamos propensos a esquecer. Mas porque este dia é tão crucial, a resposta está na própria natureza de Deus. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 2011. O sábado é um lembrete semanal do nosso Criador, um testamento do seu poder e um convite para descansar em sua presença, ainda apesar de sua proeminência, apesar de sua origem divina. Há forças em ação, buscando minar esta instituição sagrada. Daniel, espiando através das brumas do tempo, viu um poder que pensaria em mudar os tempos e as leis. Daniel 7:25. Isso não era apenas especulação ociosa, era uma profecia, um aviso de um tempo em que os próprios fundamentos da fé seriam abalados, que exploraremos mais tarde neste vídeo ao longo da história. Vimos tentativas de alterar práticas religiosas, para reescrever o calendário, para mudar nosso foco dos tempos designados por Deus para tradições feitas pelo homem. Mas aqui está a verdade. Nenhum poder terreno, não importa quão grande, pode mudar o que Deus estabeleceu. Então, enquanto estamos aqui, hoje devemos nos perguntar: estamos entre aqueles que abandonam este mandamento bíblico? Permitimos que o barulho do mundo abafasse o chamado para lembrar? Ou permaneceremos firmes, honrando o dia que o próprio Deus separou a escolha ênossa? Mas lembre-se, em um mundo que nunca para, em uma cultura que valoriza a produtividade, acima de tudo, o sábado não é apenas uma boa ideia. É uma salvação, uma redefinição semanal, um encontro divino com o Criador do Universo, conforme nos aprofundamos. Neste tópico, descobriremos mais verdades, mais razões pelas quais o sábado não é apenas uma relíquia do passado, mas uma parte vital do nosso presente e futuro. Mas por agora deixe isso penetrar. Deus não apenas sugeriu o sábado, Ele ordenou. E nesse comando está uma bênção, esperando para ser reivindicada.
O sábado é somente para judeus ou é um presente? Para toda a humanidade, esta questão ecoou pelos corredores do tempo, gerando debate e divisão. Mas para encontrar a resposta, devemos viajar de volta ao alvorecer da criação, para um tempo antes das nações, antes das tribos, antes do conceito de judeu ou gentil sequer existir. Imagine um mundo imaculado, fresco das mãos do Criador, o ar fresco com possibilidade, a terra repleta de nova vida. E lá no meio desta sinfonia cósmica, encontramos estas palavras-se: no sétimo dia. Deus terminou sua obra que ele havia feito, e ele descansou no sétimo dia de toda a sua obra que havia feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Gênesis 22:3. Observe o momento, isso não foi depois do Êxodo. Isso não foi depois da entrega da lei em SI. Isso foi no começo, quando os únicos humanos existentes eram Adão e Eva. Eles não eram judeus, eles eram simplesmente humanos, e a eles Deus deu o presente do sábado. Mas vamos avançar, séculos se passaram, os descendentes de Abraão se multiplicaram e se encontram escravos no Egito. Deus, em sua misericórdia, os conduz com uma mão poderosa. E enquanto eles vagam no deserto famintos e incertos, ele fornece maná. Mas há uma pesca 6 dias, vocês devem colhê-lo, mas no sétimo dia, que é o sábado nele, não haverá nenhum. Êxodo 16:26. Por que isso é significativo? Porque isso é antes dos 10 mandamentos serem dados. Em SI, o sábado não foi um novo conceito introduzido com a lei. Era um lembrete de uma verdade antiga, tão antiga quanto a própria criação. Agora considere isso: durante seu cativeiro no Egito, os israelitas foram cercados por uma cultura estrangeira que fez não honrar seu Deus ou seus mandamentos. Essa imersão cultural levou muitos a esquecer as práticas e preceitos que antes eram centrais para sua identidade. É dentro desse contexto que ouvimos o mandamento em Êxodo 20, começando com um poderoso lembrete. Lembre-se do dia de sábado para mantê-lo santo. Êxodo 28. A palavra lembrar é crucial. Não se tratava de introduzir algo novo, mas de relembrar e realinhar com um princípio divino que estava lá desde o início. Esse tema de esquecer e lembrar não é exclusivo do antigo Israel. Ele ressoa com os crentes hoje em nosso mundo moderno, acelerado. Muitos perderam de vista a importância do sábado, o ritmo implacável da vida com suas inúmeras distrações. Nos afasta do descanso espiritual e da reflexão. Por que lembrar? Por que não apenas manter o sábado santo? É como se Deus, espiando pelos corredores do tempo, visse um futuro onde seu povo seria tentado a esquecer de negligenciar a mudança desta instituição sagrada. E ó, quão profético esse aviso é provado, como alguns podem argumentar. Mas o sábado não foi dado especificamente aos judeus. É uma pergunta justa, afinal, nós a vemos em destaque na aliança que Deus fez com Israel. Mas vamos olhar mais de perto o próprio mandamento. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro de teus portões. Êxodo 20:10. Você percebeu que nem teu estrangeiro, nem mesmo os não israelitas dentro de sua comunidade deveriam observar o sábado. Isso não era sobre nacionalidade, era sobre o relacionamento da humanidade com seu Criador. Mas a história não termina aí. Vamos avançar no tempo para o profeta Isaías. Em uma visão do futuro, ele declara também os filhos do estrangeiro, que se juntam ao Senhor para servi-lo e amar o nome do Senhor, para ser seus servos, todos os que guardam o sábado, não o contaminando, e se apegam à minha aliança, até mesmo esses eu os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa. De oração, Isaías 66:7. Esta é uma profecia de inclusão.
não de exclusão, é uma visão de um tempo em que pessoas de todas as nações viriam adorar o Deus verdadeiro e central para essa adoração. O sábado. E aqui está algo fascinante ao longo da história. Culturas ao redor do mundo reconheceram o conceito de uma semana de 7 dias, com um dia separado para descanso desde os antigos babilônios até o povoem da África Ocidental. Este padrão emerge, é como se codificado na própria estrutura da sociedade humana. Há uma memória daquele primeiro sábado no Éden, mas vamos trazê-lo de volta ao deserto para aqueles israelitas aprendendo a confiar em Deus dia a dia, a cada semana. Enquanto eles coletavam maná, eles se deparavam com uma escolha. Confiariam na provisão de Deus e descansariam no 7º dia ou sairiam em busca de comida que não estaria lá. Sua observância do sábado não era apenas sobre seguir uma regra. Era um ato de fé semanal, uma declaração de que eles acreditavam em um Deus que provê quem se importa, que convida sua criação ao descanso. Enquanto ponderamos essas verdades, começamos a ver o sábado não como uma lei restritiva para um grupo, mas como um presente universal, um lembrete semanal de nossa origem. Nosso propósito e nosso destino é um convite estendido a toda a humanidade para sair do caos de nossa própria criação e entrar na paz da presença de Deus. O sábado, um dia de descanso, um dia de adoração, um dia separado, mas é apenas uma tradição pitoresca, uma relíquia de uma era passada, ou é algo mais, algo fundamental para a nossa própria fé? Vamos cavar mais fundo. Imagine, se você quiser, um arranha-céu enorme, sua torre perfura as nuvens, suas fundações correm fundo na rocha. Este arranha-céu é nossa fé, e o que mantém todos juntos, os mandamentos de Deus. Mas aqui está a questão sobre a fé. Não é apenas sobre acreditar, é sobre fazer. Tiago, o irmão de Jesus, para ser franco. Mesmo assim, fé, se não tiver obras, é morta, estando sozinha. Tiago 2,17. Fé sem ação é como um carro sem rodas. Pode parecer bom, mas não vai a lugar nenhum. E uma das ações mais tangíveis e visíveis da nossa fé, mas aqui está a coisa bonita sobre a lei de Deus. Não é um capricho, não é um pensamento passageiro. Não é algo que muda com os ventos da mudança cultural. Não é tão imutável quanto o próprio Deus. Ouça as palavras do salmista. Minha aliança não quebrarei nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Salmo 89, 34. O que Deus falou, ele não mudará. Deus não apenas falou, mas inscreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. É a única parte da Bíblia escrita pela própria mão de Deus. Qual valor é atribuído a algo tão sagrado por aqueles que o consideram ultrapassado ou restrito a um único povo? Imagine, se você quiser, um mundo girando no caos, nações subindo e descendo, impérios desmoronando em pó, e no meio de tudo isso, um povo separado, marcado não por território ou língua, mas pelo próprio tempo. Pois como o Senhor declarou através do profeta Ezequiel: e santifiquem meus sábados, e eles serão atribuídos entre mim e você, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20:20. Este sinal neste sábado é como uma aliança no dedo. Do tempo declara a toda a criação que pertencemos ao Senhor do Universo, mas ó, quão fácil é deixar as tradições humanas nublarem nossa visão, para deixar os mandamentos dos homens ofuscarem a lei perfeita de Deus. Não foi o próprio Senhor que nos avisou, mas em vão eles me adoram, ensinando doutrinas, os mandamentos dos homens. Mateus 15:9. Agora alguns podem dizer: mas Jesus não veio para acabar com todas essas leis antigas. Mas vamos ouvir dos próprios lábios do Mestre. Não pensem que vim para destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem um jota ou um TT. De modo algum passará da lei até que tudo seja cumprido.
Mateus 5, 17 e 18. Imagine um mague. Magnífica tapeçaria tecida com fios de ouro e prata. Você diria que o artista a destruiu ao completar os pontos finais. Claro que não. Jesus não veio para desvendar a lei, mas para revelar sua beleza e profundidade completas. Então, quando ouvimos vozes dizendo que o sábado está desatualizado, que foi mudado ou abolido, devemos nos perguntar quem tem autoridade para mudar o que Deus estabeleceu, quem ousa alterar. O que o Criador do universo fixou em pedra, o sábado permanece como um testamento semanal do poder criativo de Deus, seu amor redentor e seu caráter. Imutável, não é apenas um dia de folga do trabalho, é um dia para lembrar quem somos e por que estamos aqui, enquanto continuamos a explorar as profundezas desta instituição divina. Vamos nos apegar a esta verdade. O Deus que criou o próprio tempo reservou um tempo específico para nós, um tempo para descansar, para adorar, para lembrar, e em um mundo que está constantemente tentando nos fazer esquecer que a lembrança é mais crucial do que nunca Jesus. E o sábado, um relacionamento que gerou controvérsia, acendeu debates e desafiou nossa compreensão da lei divina e da tradição humana. Mas o que Jesus, a própria personificação da lei de Deus, realmente disse e fez em relação ao sábado. Vamos começar com uma imagem profética. Este Jesus sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos reunidos ao seu redor, ele está falando de provações futuras de um tempo em que seus seguidores enfrentariam perseguição, e no meio deste terrível aviso, ele diz algo notável. Mas orem para que sua fuga não seja no inverno nem no dia de sábado. Mateus 24, 20. Agora pense sobre isso. Jesus está falando de eventos que se desenrolariam décadas após sua morte e ressurreição, mas ele presume que seus seguidores ainda estarão observando o sábado. Esta não é uma menção casual, é um endosso tácito da guarda do sábado na era cristã. Mas vamos voltar para o dia mais escuro da história humana, o dia em que o Filho de Deus estava morto em um túmulo. Lucas nos diz que depois que o corpo de Jesus foi colocado no ceiler, suas seguidoras retornaram e prepararam especiarias e ungüentos e descansaram no dia de sábado, conforme o mandamento. Lucas 23, 56. Mesmo em sua tristeza, mesmo com a tarefa urgente de unção do corpo de Jesus, essas mulheres escolheram honrar o sábado. E observe que isso é depois da morte de Jesus. A antiga aliança foi cumprida, mas o sábado permanece de fato. Há uma bela simetria aqui assim, como Deus descansou no sétimo dia após completar a criação. Então Cristo descansou no túmulo no sábado, após completar sua obra de redenção, o sábado. Parece estar entrelaçado na própria trama das relações de Deus com a humanidade. Mas e as próprias palavras e ações de Jesus em relação ao sábado? Ele fez uma afirmação ousada. Pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do dia de sábado. Mateus 12, 8. Isso não é apenas uma declaração de autoridade, é uma declaração de propriedade. O sábado não é qualquer dia, é o dia do Senhor. Como João mais tarde afirmaria em Apocalipse 1:10. João nos diz que ele estava no Espírito no dia do Senhor. Alguns argumentaram que isso se refere ao domingo, mas vamos olhar para o profeta Isaías, que cita Deus, dizendo: se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia. Isaías 58:13. O sábado parece ser o dia do Senhor original. E como Jesus, o Senhor do sábado, observou este dia, Lucas nos dá um vislumbre e ele veio a Nazaré, onde foi criado, e como era seu costume, ele entrou na sinagoga no dia de sábado e se levantou para ler Lucas 4:16. Este não foi um evento único, era seu costume, sua prática regular, mas Jesus não apenas observou passivamente o sábado, ele demonstrou ativamente seu verdadeiro propósito uma e outra vez. Nós o vemos realizando milagres no sábado,
curando os enfermos, expulsando demônios, restaurando os quebrantados. Quando desafiado sobre isso, sua resposta foi clara: é lícito fazer o bem nos dias de sábado. Mateus 12:12. Avançando um pouco, o apóstolo Paulo, aquele missionário incansável, está espalhando o evangelho por toda parte. Nós o encontramos em Antioquia, e o que ele está fazendo? E quando os judeus saíram da sinagoga, os gentios rogaram que estas palavras pudessem ser pregadas a eles no próximo sábado. Atos 13:42. Paulo não diz: não precisa esperar. Vamos nos encontrar amanhã, esse é o nosso novo dia santo. Em vez disso, ele retorna no próximo sábado e veio quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Atos 13:44. Este padrão se repete ao longo do ministério de Paulo, sábado após sábado. Nós o encontramos nas sinagogas, raciocinando com judeus e gentios. Se tivesse havido uma mudança divinamente sancionada no culto de domingo, esta não teria sido a oportunidade perfeita para deixar isso claro. Agora imagine que você é um gentil, convertido na igreja primitiva, você ouviu o evangelho, você aceitou Jesus como seu salvador, e agora você está aprendendo sobre esta coisa chamada sábado é novo para você estrangeiro. Até mesmo. Mas semana após semana você vê os apóstolos e outros crentes separando este dia. Você ouve as histórias da criação do êxodo do próprio Jesus. Observando este dia começa lentamente a fazer sentido. Isso não é apenas um costume judaico. Isso é um compromisso divino, um lembrete semanal do seu Criador e Redentor. Imagine um mundo onde cada sábado fosse preenchido com atos de bondade, cura e restauração. Este é o sábado que Jesus encarnou, não um dia de regras restritivas, mas um dia de liberdade, um dia para fazer o bem, um dia para experimentar e compartilhar o amor de Deus. A verdade pode ser perturbadora, até chocante, mas é hora de enfrentá-la, a mudança do sábado do 7º dia para o 1º dia da semana. Não foi um decreto divino, não foi inscrito em pedra pelo dedo de Deus. Não, essa mudança foi uma mudança gradual, quase imperceptível, que ocorreu ao longo dos séculos, e a evidência está bem ali nas páginas da história. Vamos começar com um fato simples. As Escrituras, em nenhum lugar, chamam o 1º dia da semana de sábado. Essas não são minhas palavras, são as palavras dos vigilantes. Uma publicação batista, eles continuam dizendo que não há autoridade bíblica para fazer isso, nem, é claro, nenhuma obrigação bíblica. Mas se não foi das Escrituras de onde veio essa mudança, as notícias da Igreja de Hobart e as publicações episcopais nos dizem claramente que a observância do 1º, em vez do 7º dia, repousa no testemunho da Igreja, e somente da Igreja. Agora, imagine, isso são os primeiros séculos da era cristã. Os seguidores de Jesus estão se espalhando pelo Império Romano. Eles estão se reunindo em casas, em catacumbas, onde quer que possam se reunir com segurança. E em que dia eles estão? Se reunindo, o arquidiácono Ferrar, em seu livro A Voz do Sinai, nos diz que a igreja cristã não fez nenhuma transferência formal, mas gradual e quase inconsciente de um dia para o outro. Mas esta não foi uma mudança universal, longe disso. Então, homens, um historiador do século V pinta um quadro vívido. O povo de Constantinopla e de várias outras cidades se reuniam no sábado, bem como no dia seguinte. Você pode imaginar isso. Cristãos se reunindo para a adoração no sábado e no domingo, mantendo o sábado, mesmo quando novas tradições começaram a surgir. Por quanto tempo isso continuou? Professor E. Breerwood, do Gresham College, London, um estudioso episcopal, nos diz que o sábado foi religiosamente observado na Igreja Oriental 300 anos, e mais depois da paixão do nosso Salvador. Mas com o passar do tempo, as coisas começaram a mudar. Lyman Coleta, um historiador cuidadoso, observa até o V século. A observância do sábado judaico continuou na Igreja cristã.
mas com um rigor e solenidade, diminuindo gradualmente até ser totalmente descontinuado. Mas mesmo nessa mudança houve resistência. Sócrates, outro historiador do V século, escreve: quase todas as igrejas em todo o mundo celebram os mistérios sagrados no sábado de cada semana. Mas os cristãos de Alexandria e em Roma, em conta de alguma tradição antiga, recusaram-se a fazer isso. Você vê o padrão emergindo. Roma, a sede do poder eclesiástico, estava liderando a carga para longe da observância do sábado. Mas porque essa mudança gradual de um dia que o próprio Deus separou e abençoou a Bíblia, não sussurra uma palavra sobre o domingo, substituindo o sábado nem um J, nem um tio em vez disso. Quando olhamos para como devemos lembrar a morte e ressurreição de Cristo, encontramos algo bem diferente. Paulo nos diz em Romanos: não sabeis que todos nós, como fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Romanos 63. E 4, veja, não é uma observância semanal que comemora a ressurreição. É o símbolo poderoso do batismo. Cada vez que um crente é imerso nessas águas, elas estão reencenando a morte, o sepultamento e a ressurreição de nosso Senhor. Então, por que tantos se apegam ao domingo como se fosse o novo sábado? Talvez seja tradição, talvez seja conveniência, mas nossa adoração não deveria ser moldada pelo assim diz o Senhor em vez do assim diz o homem. O sábado permanece como um testamento do poder criativo e redentor de Deus. É um lembrete semanal de que nosso descanso não é encontrado em nossas próprias obras, mas nas dele. Aponta para a criação, sim, mas também aponta para a criação, quando todas as coisas serão feitas novas. A mudança do sábado original levanta questões profundas, enquanto as ações humanas inegavelmente moldaram essa mudança. Uma força malévola planejou o enredo. Este vídeo irá expor a mão oculta por trás dessa transformação, a mudança do sábado para o domingo, uma transformação que abalou os fundamentos da fé e remodelou o cenário do cristianismo. Mas como isso aconteceu? E mais importante, porque a resposta está nos corredores do poder na Roma Antiga. Imagine isso. É o ano 321 depois de Cristo. Constantino, o Grande, o primeiro imperador romano a professar o cristianismo, emite um decreto, a Enciclopédia Britânica nos diz que o primeiro reconhecimento da observância do domingo como um dever legal é uma constituição de Constantino em 321 depois de Cristo, decretando que todos os tribunais de habitantes de cidades e oficinas deveriam descansar no domingo. Morrem sozinhos. Mas o que esse decreto realmente diz? Vamos ouvir. Em as próprias palavras de Constantino, deixaram todos os juízes e pessoas da cidade e a ocupação de todos os negócios descansarem no venerável dia do sol, mas deixaram aqueles que estão situados no campo livremente e em plena liberdade cuidarem dos negócios da agricultura. Observe algo peculiar. Esta lei não menciona o sábado ou mesmo o cristianismo. Ela fala do venerável dia do sol, um claro aceno à adoração pagã ao sol que ainda prevalecia no império. Esta não era uma lei cristã, era uma lei política projetada para unir um império diverso sob um dia comum de descanso. Como vimos, esta lei determinava o descanso no venerável dia do sol. Mas por que Constantino escolheu o domingo? A resposta está no cenário político e religioso da época. Constantino, embora professasse o cristianismo, ainda estava profundamente conectado à adoração ao sol. Ao escolher o dia do filho, ele poderia apaziguar tanto a crescente população cristã quanto os pagãos que adoravam o filho. Foi um
movimento político magistral que visava unificar seu império diverso sob um dia comum de descanso, mas a Igreja não abandonou imediatamente o sábado, como William Prynne observou. É certo que o próprio Cristo, seus apóstolos e os cristãos primitivos, para algum bem, espaço de tempo, observou constantemente o sétimo dia, o sábado. Isso é corroborado por Mo, um clérigo da Igreja da Inglaterra, que afirmou que os primeiros cristãos tinham uma grande veneração pelo sábado e passavam o dia em devoção e sermões. Então, como a adoração dominical ganhou destaque? Neander, o respeitado historiador da Igreja, fornece uma visão crucial. A oposição ao judaísmo introduziu o festival particular do domingo muito cedo, de fato, no lugar do sábado. Essa oposição ao judaísmo, combinada com o apoio político ao descanso dominical, afastou gradualmente a Igreja do sábado de observância. O processo foi lento, e como o arquidiácono Farrar colocou quase inconscientemente, mas ganhou força ao longo do tempo, em 196 d.C., Victor, o bispo de Roma, fez a primeira tentativa de impor a observância do domingo ao tentar padronizar a celebração da Páscoa no domingo. O Dr. Bauer chama isso de o primeiro ensaio de usurpação papal. O Concílio de Nia, em 325 d.C., consolidou ainda mais a importância do domingo ao fixar a Páscoa no domingo. Constantino, ao instar as igrejas a obedecerem, revelou o sentimento antijudaico que impulsionava essa mudança. Não tenhamos nada em comum com o mais hostil Rabel dos judeus. Finalmente, em 3064 d.C., o Concílio de Leoda tomou a medida drástica de proibir a observância do sábado e exigir a adoração no domingo. Os cristãos que continuaram a judaizar, guardando o sábado, deveriam ser excluídos de Cristo. Essa mudança gradual do sábado para o domingo não foi baseada em um comando bíblico, pois o Dr. Lyman Abbott admitiu abertamente que a noção atual de que Cristo e seus apóstolos substituíram com autoridade o primeiro dia da semana pelo sétimo não tem absolutamente nenhuma autoridade no Novo Testamento. Em vez disso, foi uma mudança, movido pelo sentimento anti-judaico, conveniência política e o crescente poder da Igreja Romana. A mistura da adoração pagã dominical com o sábado bíblico foi um compromisso que alterou fundamentalmente a prática cristã, afastando-a de suas raízes judaicas e em direção a uma nova forma distinta e romana de cristianismo. Ao refletirmos sobre esta jornada histórica, nos deparamos com uma questão profunda: se essa mudança não foi ordenada por Deus, se foi o resultado da tradição humana e manobras políticas, como isso deve impactar nossa compreensão e prática de fé hoje? Este é o desafio que enfrenta todo buscador sincero da verdade, enquanto lidamos com o legado desta mudança monumental na adoração cristã. Mas essa mudança não surgiu do nada. Na verdade, foi profetizada séculos antes. O profeta Daniel, olhando através das brumas do tempo, viu um poder que pensaria em mudar os tempos e as leis. Daniel 7:25. Este poder, descrito como falar grandes palavras contra o Altíssimo e desgastar os santos do Altíssimo há muito, é identificado por muitos estudiosos da Bíblia como a Igreja Católica Romana. Imagine, se você quiser, um mundo onde os próprios fundamentos da lei divina são abalados, onde a autoridade humana ousa desafiar ao Todo-Poderoso. Isso é precisamente o que Daniel previu, um poder tão audacioso que tentaria reescrever os mandamentos de Deus, mas porque esse poder buscaria mudar o próprio dia que o próprio Deus havia separado e abençoado. Considere essas palavras do Catecismo da Doutrina Católica dos Convertidos. Observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Esta declaração ousada revela uma verdade surpreendente.
A mudança não foi baseada nas Escrituras, mas na autoridade da Igreja. A Igreja Católica, em suas próprias palavras, reivindica corajosamente a autoridade para mudar as leis de Deus no resumo da doutrina cristã pelo reverendo Henry Tuberville. A Igreja admite, pelo próprio ato de mudar, o sábado para o domingo que os protestantes permitem e, portanto, eles se contradizem afetuosamente ao manter o domingo estritamente e quebrar a maioria dos outros dias festivos ordenados pela mesma Igreja. Este é um claro reconhecimento do papel da Igreja na alteração do sábado, uma mudança não baseada nas Escrituras. Mas no poder eclesiástico, a mudança do sábado para o domingo não foi instantânea, foi um processo gradual e deliberado. O Concílio de Leoda, em 364 d.C., marcou o início da observância do domingo sendo encorajada, substituindo lentamente o verdadeiro sábado, como o cardeal Gibbons admitiu. Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não encontrará uma única linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras impõem a observância religiosa do sábado, um dia que nunca santificamos. O papado, por sua própria admissão, alterou o mandamento de Deus, mudando o dia de adoração sem qualquer mandato bíblico. Os escritores protestantes, embora alegando aderir somente à Bíblia, também reconhecem isso. O New York Weekly Tribune, em 1900, observou que nem Cristo, nem seus apóstolos, nem os primeiros cristãos celebraram o primeiro dia da semana, em vez do sétimo, como o sábado. A Igreja Católica afirma com segurança que essa mudança foi feita por sua própria autoridade. O Catecismo Doutrinário do reverendo Stephen Keenan afirma claramente que se ela não tivesse tal poder, ela não poderia ter substituído a observância do domingo, o primeiro dia da semana, pela observância do sábado, o sétimo dia, uma mudança para a qual não há autoridade bíblica. O órgão oficial do Catholic Mirror, o cardeal Gibbons, também declarou que a Igreja Católica, em virtude de sua missão divina, mudou o dia de sábado para domingo. O padre Brady, em um discurso relatado no Elizabeth N.J. News em 18 de março de 1903, deixou claro que é bom lembrar aos presbiterianos, batistas, metodistas e todos os outros cristãos que a Bíblia não os apoia em nenhum lugar em sua observância do domingo. O domingo é uma instituição da Igreja Católica Romana, e aqueles que observam o dia observam um mandamento da Igreja Católica. Finalmente, como nosso visitante dominical apontou em 5 de fevereiro de 1950, os protestantes aceitam o domingo em vez do sábado como o dia de culto público depois que a Igreja Católica fez a mudança, mas a mente protestante não parece perceber que, ao observar o domingo, eles estão aceitando a autoridade do porta-voz da Igreja, o Papa. A Igreja Católica, em suas próprias publicações e declarações, reconheceu abertamente seu papel na mudança. Do dia de culto de sábado para domingo, este não é um segredo escondido ou uma reivindicação contestada. É um fato orgulhosamente proclamado pela própria Igreja. Mas Daniel não foi o único profeta a nos avisar. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, falou de um homem do pecado que se exaltaria acima de Deus, no capítulo 2, 3 e 4. Ele escreve que ninguém vos engane de forma alguma, porque aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostásia, que o homem do pecado seja revelado, o filho Dal. Predição que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou que é adorado, para que ele seja Deus. SH no templo de Deus, mostrando-se que ele é Deus. Considere a gravidade dessas palavras. Paulo fala de um poder que ousaria sentar-se no templo de Deus, reivindicando a autoridade divina. Não é exatamente isso que vemos na afirmação da Igreja Católica Romana de seu direito de mudar a lei de Deus. Imagine o trono de Deus, um lugar de majestade inimaginável, onde o Todo-Poderoso,
Se senta cercado por seus querubins. Esses seres celestiais estão de pé em ambos os lados, sua presença simbolizando a santidade e autoridade de Deus, em Ezequiel 10. Vemos esta cena divina onde os querubins, com suas muitas asas e rostos, estão posicionados ao redor do trono, guardando-o e proclamando a glória daquele que está sentado nele. Este é um trono que representa o poder supremo, justiça e pureza, um lugar onde a lei e a presença de Deus são mantidas com reverência neste contexto. Vamos olhar para o papel do Papa dentro da Igreja Católica Romana. O Papa é frequentemente referido como o vitorioso de Cristo, reivindicando uma posição de autoridade espiritual, autoridade sobre todos os cristãos. Historicamente, a Igreja Católica tem afirmado seu direito de alterar a própria lei de Deus. Mais notavelmente, na mudança do sábado do sétimo dia, conforme ordenado em Êxodo 208:11 para o primeiro dia da semana domingo. Esta mudança não enraizada nas Escrituras é um exemplo marcante do que Paulo alertou contra um poder humano, elevando-se acima da vontade expressa de Deus. Agora retrata isso o Papa, o líder da Igreja Católica Romana, sentado em seu trono. Este trono não é apenas um assento de autoridade religiosa, mas um símbolo de poder adornado em ouro, muitas vezes ladeado por estátuas ou imagens de querubins. O cenário imita a sala do trono de Deus, com o Papa posicionado como a figura central, cercado por símbolos que evocam o trono celestial. Esta não é apenas uma usurpação espiritual, é um físico. Também, o trono do Papa é projetado para espelhar a majestade e autoridade do trono de Deus, como as Escrituras descrevem. É uma representação deliberada, quase uma reconstituição, onde o Papa se senta que visual e simbolicamente o coloca no papel de Deus na Terra. Mas vamos parar por um momento e considerar uma ilustração simples. Imagine que você ganhou um lindo relógio como presente de seu pai. É uma herança de família passada, de geração em geração. Um dia um estranho aparece e diz que o relógio é lindo. Mas eu acho que seria melhor se ele funcionasse ao contrário. Deixe-me trocá-lo, para você permitiria. Claro que não, o valor do relógio não está apenas em sua função, mas em sua conexão com seu pai e sua história familiar, da mesma forma. Que o sábado não é apenas um dia, é um sinal de nosso relacionamento com nosso Pai celestial, um memorial da criação, um lembrete semanal de seu amor e autoridade mudá-lo. É mexer com a própria estrutura de nosso relacionamento com Deus. Enquanto refletimos sobre essas verdades, vamos lembrar novamente as palavras de Jesus em Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem um jota ou um tio, de modo algum passará da lei, sem que tudo seja cumprido. A lei de Deus é eterna e imutável, um reflexo de seu caráter perfeito. Então, meus amigos, ao vermos essas antigas profecias cumpridas diante de nossos olhos, permaneçamos firmes na palavra imutável de Deus, honremos sua lei, incluindo seu sábado, não devido à tradição ou autoridade humana, mas porque é uma instituição divina, uma bênção dada a nós por nosso amoroso Criador. Agora, vamos nos aprofundar na conexão entre o sábado e a marca da besta. A Bíblia fala de um selo, uma marca da autoridade divina. Em Apocalipse 7, 2 e 3, lemos sobre um anjo com o selo do Deus vivo. Mas o que é esse selo? Não é uma marca física, mas um sinal espiritual de fidelidade. Agora, vamos voltar para Êxodo 31, 13, onde Deus declara: Em verdade, guardareis os meus sábados, porque é um sinal entre mim e vós, por todas as vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O sábado, meu amigo, é o selo de Deus, sua marca de autoridade e propriedade. Mas por que
Satanás odeia o sábado com tanta veemência porque ele trabalhou incansavelmente para substituí-lo pela adoração dominical. A resposta está na própria natureza do próprio sábado. Você vê, o sábado é um lembrete semanal do poder criativo e redentor de Deus. Ele nos aponta de volta para a criação, onde Deus falou o mundo à existência e descansou no sétimo dia. Mas também nos aponta para a redenção, a recriação de nossos corações e mentes, a imagem de Cristo. Satanás, em sua rebelião orgulhosa, busca usurpar a autoridade de Deus. Atacando o sábado, ele ataca o próprio coração da lei de Deus e sua reivindicação como Criador e Redentor, o domingo. O sábado, instituído pela autoridade humana, se torna um selo. Falsificado, uma marca de lealdade aos poderes terrestres, em vez do Deus do céu. Mas deixe-me pintar um quadro para você. Imagine duas bandeiras voando sobre o mundo. De um lado, o sábado, o selo de Deus, um símbolo de lealdade à sua lei e reconhecimento de sua autoridade. No outro, domingo, a marca da besta, um sinal de submissão para a tradição humana. E poderes terrestres, lembre-se das palavras de Jesus em João 14,15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. O sábado não é apenas sobre um dia, é sobre reconhecer a autoridade de Deus em nossas vidas, sobre entrar em seu descanso e permitir que Ele nos santifique. Os versículos que discutem esta marca são encontrados no último livro da Bíblia, Apocalipse. Significa uma revelação. E o primeiro versículo nos diz que esta é a revelação de Jesus. Então isso é algo que o próprio Jesus quer nos revelar. Jesus pretendia dizer algo tão vago que as pessoas ficariam confusas por séculos, gerando inúmeras teorias sobre o que a marca da besta é, deixando muitos assustados e confusos. Absolutamente não. Jesus. As revelações devem ser claras. O problema é que muitos cristãos não consideram o contexto deste cenário da marca da besta no momento em que esta marca é imposta toda. A população é dividida em dois campos, a Bíblia diz, e eles adoraram o dragão que deu poder à besta, e eles adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, que é capaz de fazer guerra com ela, e todos os que habitam na terra adorarão aquele cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 4 e 8. Dois grupos, um descrito como quase todos na terra, e um grupo muito menor com seus nomes no livro da vida. O que distingue esses dois grupos? A palavra adoração é a chave. A grande maioria adorará a besta e o dragão, enquanto um pequeno grupo adorará Jesus, o Cordeiro. Todo esse cenário do fim dos tempos é sobre quem você adora. Outra passagem da Bíblia diz que ninguém vos engane de forma alguma, porque aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostácia. E o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é adorado para elar. Seja Deus STH no templo de Deus, mostrando-se que Ele é Deus. Segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4. Este poder do fim dos tempos, também conhecido como o Anticristo, busca uma posição exaltada até mesmo sobre Deus, ansiando por adoração e obediência. Esta guerra entre o bem e o mal começou no céu, com o anjo Lúcifer, agora conhecido como o diabo, buscando-o, mesmo que a Bíblia diz: pois tu disseste em teu coração: eu subirei ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também me sentarei no monte da congregação nos lados do norte. Eu subirei acima das alturas das nuvens. Eu serei como o Altíssimo. Isaías 14, 13 e 14. Isso reflete o poder do fim dos tempos terrestre, buscando a mesma posição exaltada. A Bíblia nos diz que o dragão, representando o diabo, dá poder a esta besta terrestre. Em outras palavras,
O diabo usa este poder terrestre para obter o que ele sempre quis: adoração que pertence a Deus. Então, quando falamos sobre o poder desta besta, estamos discutindo um sistema terrestre que o diabo usa para desviar a adoração de Deus. Parasi, a Bíblia diz, e ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tinha a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13:16 e 1:17. Esses versículos fascinaram muitos cristãos, mas simultaneamente algo mais importante está acontecendo. E eu vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. E ele clamou em alta voz aos 4 anjos, a quem foi dado para danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. Apocalipse 7:2 e 3. Deus selará seu povo. 2 ações semelhantes estão ocorrendo. A besta impõe uma marca, enquanto Deus sela seu povo. O que isso significa? Que há 2 lados no fim dos tempos: aqueles que adoram a Deus e aqueles que adoram a besta e o dragão. A marca e o selo mostram de que lado você está. O diabo impõe a marca, alegando que este é o meu povo. Eles pertencem a mim. Deus faz o mesmo com seu selo, dizendo que este é o meu povo. Eles me adoram onde essas marcas são colocadas. A marca da besta está na testa e na mão, enquanto o selo de Deus está apenas na testa. A testa representa crenças, convicções e caráter. A mão representa ações. O diabo marca aqueles que compartilham suas crenças ou simplesmente cumprem sua ideologia por meio de suas ações, mesmo que eles não a apoiem verdadeiramente. Porque alguém obedeceria se não a apoiasse? Porque haverá consequências severas por não seguir os planos da besta. Você será um pária incapaz de comprar ou vender, e eventualmente haverá um decreto de morte contra aqueles que recusarem a marca. O diabo não se importa como ele leva as pessoas para o seu lado, seja por meio da crença ou da força. Ele busca o controle de Deus. Entretanto, valoriza o livre-arbítrio e a adoração genuína. Seu selo está apenas na testa, simbolizando o verdadeiro convicção. Deus deseja adoração motivada por confiança no amor, não coerção. Quando Deus vê seu coração alinhado com o dele, ele o reivindicará como seu e selará sua salvação. Não se trata de nossas ações, mas de querer estar do lado de Deus, acreditando pela fé que ele nos transformará. Jesus nos lembra da expressão máxima desta fé: temam a Deus e derem-lhe glória, pois é chegada a hora do seu julgamento, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14:7. Esta citação se refere ao mandamento do sábado, que nos chama a lembrar do dia de sábado e mantê-lo santo, reconhecendo Deus como nosso Criador e Salvador. O sábado estabelecido na criação é um dia separado para adoração. No sábado, descansamos de nossas obras e nos concentramos na obra de Deus, confiando em seu poder criativo e redentor. O mandamento do sábado contém elementos de um selo real: nome de Deus, título e território. Guardar o sábado é uma demonstração de nossa fé em Deus. O diabo sabe disso, e é por isso que ele busca mudar os tempos e as leis, criando um dia falso de adoração. A Igreja Católica Romana afirma ter mudado o sábado de sábado para domingo, não com base nas Escrituras, mas em sua própria autoridade. Eles até se referem a essa mudança como uma marca de seu poder. A adoração dominical, originada de tradições pagãs, é a marca da rebelião contra Deus. No fim dos tempos, o verdadeiro sábado, o sábado e o falso. Domingo de sábado serão as expressões visíveis de nossas escolhas internas. A Igreja Católica Romana imporá a adoração dominical por meio de leis seculares.
Como fez no passado, submeter-se a esta lei significará lealdade à besta e ao dragão. Não há Deus, embora a adoração dominical ainda não seja a marca da besta, porque não é imposta por lei. Ela já vai contra os mandamentos de Deus, como cristãos que acreditam na Bíblia. Devemos seguir os mandamentos de Deus, agora não esperar por uma aplicação futura. Vamos voltar nossos olhos para o horizonte. Queridos amigos, para o futuro glorioso que aguarda os fiéis de Deus. No livro de Isaías, encontramos um vislumbre de tirar o fôlego do que está por vir. O profeta declara: pois assim como os novos céus e a nova terra que farei permanecerão diante de mim, diz o Senhor, assim também a vossa semente, e seu nome permanecerá e acontecerá, que de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar diante de mim, diz o Senhor. Isaías 66, 22 e 23. Imagine se você quiser um mundo feito novo, as cicatrizes do pecado apagadas, a beleza do Éden restaurada neste reino perfeito. O que encontramos o sábado brilhando como uma joia na coroa da eternidade é como se Deus estivesse dizendo: este dia, este presente que dei na criação, não é apenas para agora, é para sempre. Agora, alguns podem perguntar por que o sábado, em um mundo perfeito, não será todos os dias santo-a. Mas isso está perdendo o ponto completamente. O sábado não é apenas sobre descanso do trabalho, é sobre relacionamento, é o compromisso permanente de Deus com seus filhos. Um lembrete semanal de seu amor e nossa dependência dele. Pense assim: imagine que você faz parte de uma grande família amorosa. Toda semana, não importa o quão ocupada a vida fique, todos vocês se reúnem para uma refeição especial. Não é que os outros dias não sejam importantes, mas esta refeição é sagrada, é onde histórias são compartilhadas, laços são fortalecidos e o amor é celebrado. É isso que o sábado será na eternidade. Nosso tempo em família com o Criador do Universo. Mas aqui está a pergunta que deve agitar nossos corações. Se vamos guardar o sábado por toda a eternidade, porque mais cristãos não o guardam. Agora é como ser convidado para a maior celebração da história e dizer: eu vou começar a comparecer. Quando chegar lá, você não gostaria de praticar para ter um gostinho dessa alegria. Agora o sábado não é apenas um dia, é um antegozo da eternidade. A cada 7º dia, nós saímos do tempo e entramos em um pedaço do céu. Nós podemos experimentar um pouco do que Adão e Eva sabiam no Éden, e o que saberemos na nova terra não é um fardo, é uma bênção, não é uma restrição, é uma libertação. No Apocalipse, João descreve a Nova Jerusalém dizendo: e a cidade não tinha necessidade do sol nem da lua, para brilhar nela, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, 23. Você consegue imaginar adorar sob essa luz? O sábado nos dá um vislumbre dessa glória agora. Mas é mais do que apenas uma prévia guardar o sábado. Agora nos prepara para a eternidade. Nos ensina a confiar em Deus com nosso tempo para encontrar nosso descanso nele. Priorizar a adoração e a comunidade é como aprender a língua do céu. Enquanto ainda estamos na terra, e pense sobre isso em um mundo sem pecado, sem morte, sem a maldição. Deus ainda acha adequado reservar o sábado para uma comunhão especial com seu povo. Isso não fala muito sobre sua importância, sobre seu valor. Intrínseco para nosso relacionamento como ele, eu aprecio sua paciência. Cobrimos muito terreno, mas a parte mais interessante continua por vir. Vamos explorar os equívocos que obscureceram nossa compreensão do sábado. Primeiro, chegamos a Colossenses 2, 16, 17. Uma passagem que tem causado muita confusão entre os crentes. Diz: ninguém, pois, vos julgue pelo comer, pelo beber, ou devido a um dia santo, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo.
Agora, alguns podem dizer que este versículo descarta completamente a importância do sábado. Mas espere, não sejamos muito precipitados em nosso julgamento. Veja, Paulo não está se referindo ao sábado semanal que Deus estabeleceu na criação e reforçou nos 10 mandamentos. Não, ele está falando sobre os sábados cerimoniais, aqueles festivais anuais e dias santos que faziam parte da antiga aliança. Pense desta forma. Imagine que você está planejando uma grande festa. Você enviou convites com uma bela imagem da mesa do banquete quando seus convidados chegam. Você os faria sentar e comer? O convite é claro que não. Esses convites eram apenas sombras, indicadores do evento real, da mesma forma que esses sábados cerimoniais eram sombras apontando para Cristo, uma vez que ele veio. Não precisávamos mais dessas sombras, mas do sábado semanal. Essa é uma história completamente diferente. Não é uma sombra, é um memorial da própria criação. Deus não o instituiu. Depois que o pecado entrou no mundo, ele o deu a Adão. E Eva, na perfeição do Éden, é tão duradouro quanto a própria terra. Agora vamos navegar para Romanos 14:5. Paulo escreve: um homem estima um dia mais do que outra. Estima todos os dias iguais, que cada homem esteja plenamente persuadido. Em sua própria mente, algumas pessoas leem isso e concluem: veja que não importa o dia que guardamos como sábado. Mas espere um minuto, Paulo está realmente falando sobre o sábado aqui. Se olharmos de perto, veremos que a palavra sábado nem é mencionada. O que Paulo provavelmente está abordando nossos dias de jejum, ou talvez aqueles antigos dias de festa cerimonial sobre os quais acabamos de falar. Lembre-se que Paulo estava escrevendo para os novos crentes romanos, que ainda estavam descobrindo as coisas. Eles estavam lidando com fariseus, que estavam tentando forçar os velhos costumes judaicos sobre eles. É como quando você começa um novo emprego. Seus colegas de trabalho podem ter todos os tipos de tradições: sextas-feiras, casuais, potluck, quartas-feiras. Traga seu animal de estimação para o trabalho. Dias são este essencial para o seu trabalho. Claro, não da mesma forma que Paulo estava dizendo aos romanos. Olhe esses dias extras que algumas pessoas estão pressionando você. Elas não são o que importa. O que importa é seu relacionamento com Cristo. Agora vamos navegar para Atos 27. Diz: e no primeiro dia da semana, quando os discípulos se reuniram para partir o pão, Paulo pregou para eles, pronto para partir no dia seguinte, e continuou seu discurso até a meia-noite. Algumas pessoas apontam para este versículo e dizem: veja, os primeiros cristãos se reuniam no domingo. Mas não vamos tirar conclusões precipitadas. Primeiro precisamos entender como os judeus calculavam o tempo. Seu dia começava ao pôr do sol, não à meia-noite, como estamos acostumados. Então, quando diz o primeiro dia da semana, na verdade, estamos falando sobre o que chamaríamos de sábado à noite. Imagine isso. Tem sido um longo dia de sábado. Paulo tem ensinado e se comunicado com os crentes o dia todo, enquanto o sol se põe marcando o fim do sábado e o início do primeiro dia. Eles se reúnem para uma última refeição juntos antes de Paulo partir pela manhã. É uma ocasião especial, não um culto regular. Lembre-se dos primeiros crentes. Se reuniam diariamente, Atos 2:46. Só porque eles se reuniam nesta noite em particular, não faz dele um novo sábado. É como quando seu tio favorito vem visitar. Você pode ter um jantar especial em uma terça-feira, à noite, mas isso não faz da terça-feira seu novo dia de família. Além disso, esta reunião foi influenciada pelos planos de viagem de Paulo. Ele estava partindo no dia seguinte, então eles aproveitaram ao máximo o tempo juntos. Não se tratava de estabelecer um novo dia de adoração, mas de valorizar cada momento com seu amado professor antes de ele partir. Agora, eu sei que isso pode soar duro para alguns ouvidos, mas vamos considerar o que a palavra de Deus nos diz.
Tiago, irmão de nosso Senhor, escreve: todo aquele que guarda toda a lei e ainda assim peca em um ponto é culpado de todos. Tiago 2,10. É como se a lei de Deus fosse uma guitarra perfeitamente encordoada. Dedilhe uma corda e todo o instrumento vibra. Mas o que é pecado realmente, João, o discípulo amado, nos dá uma definição clara. Todo aquele que comete pecado transgride também a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 34:e. Quais são as consequências dessa transgressão? Paulo não poupa esforços, pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Agora imagine que você está em um navio e percebe um pequeno furo no casco. Você diria: oh, é só um pequeno furo. O resto do navio está bem claro. Não que uma brecha seja suficiente para afundar todo o navio. Da mesma forma, quebrar intencionalmente o mandamento do sábado, ou qualquer um dos mandamentos de Deus, pode nos levar ao naufrágio espiritual. Mas tem mais: o sábado não é apenas mais um mandamento, é um selo, uma marca da autoridade de Deus. Como vimos antes, quando guardamos o sábado, estamos dizendo que reconhecemos sua autoridade. Senhor, você é nosso Criador e nosso Rei, mas é aqui que fica sério. Se guardar o sábado é reconhecer a autoridade de Deus. O que significa quando o rejeitamos é como uma rebelião cósmica, uma declaração de que sabemos mais do que o Todo-Poderoso. E quando escolhemos guardar o domingo, em vez disso, estamos essencialmente dizendo que seguiremos a tradição da igreja em vez do comando claro de Deus. Agora alguns podem protestar, mas não é guardar o sábado apenas legalismo. Não somos salvos pela graça, mas vamos ouvir o que o próprio Jesus disse: se você me ama, guarde meus mandamentos. João 14:15. Você vê a verdadeira obediência. Não é sobre ganhar a salvação, é uma resposta de amor ao Deus que nos amou. Primeiro, não é legalismo, é lealdade. Pense em um casamento. Um marido compra flores para sua esposa para ganhar seu amor. Claro que não, ele faz isso como uma expressão do amor que ele já tem. Da mesma forma que guardamos o sábado, não para ganhar o favor de Deus, mas para mostrar nosso amor e apreciação por sua maravilhosa graça. E aqui está a parte bonita. Guardar o sábado não é um fardo, é entrar no descanso de Deus, como o escritor de Hebreus coloca: pois aquele que entrou em seu descanso, ele também cessou de suas próprias obras, como Deus fez de seus. Hebreus 4:10. O sábado é um lembrete semanal de que nossa salvação não repousa em nossas obras, mas na obra consumada de Cristo. Mas e a nova aliança? Isso não muda tudo? Bem, vamos ver o que Deus diz sobre esta nova aliança. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. Hebreus 10:16. A nova aliança não abole a lei de Deus, ela a internaliza, move a lei de tábuas de pedra para corações vivos. Paulo descreve isso lindamente em Romanos, pois quando os gentios que não têm a lei fazem por natureza as coisas contidas na lei, estes que não têm a lei são uma lei para si, o que mostra a obra da lei escrita em seus corações. Romanos 214:15. Sob a nova aliança, a lei de Deus, incluindo o sábado, torna-se um fluxo natural de um coração apaixonado por Deus para finalmente responder à pergunta de por que Satanás odeia o sábado. Por quê? Porque o sábado afirma que Jesus não é apenas um grande professor ou um profeta, mas o Criador de todas as coisas, como João 1:3. Nos diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Toda vez que honramos o sábado, estamos essencialmente dizendo: Jesus, você é o Criador, e nós somos sua criação. Agora, Satanás não é alguém que aceita isso deitado. Sua rivalidade com Cristo é feroz e astuta. Se no mundo cristão ele substitui o sábado pelo domingo, e no mundo árabe ele o substitui pela sexta-feira, como ele lida com ateus ou agnósticos.
Ele simplesmente promove ideias evolucionárias que distorcem o conceito de criação. A evolução é obra dele, uma tentativa inteligente de minar o papel de Jesus como Criador. Se ele pode nos fazer acreditar que somos apenas acidentes cósmicos, o produto do acaso, ao invés do design divino, então a autoridade de Cristo e sua dignidade de receber nossa adoração são diminuídas. Mas o sábado se destaca como uma obra de touro contra essas mentiras. É um monumento semanal à verdade da criação. Uma época separada para nós reconhecermos a autoridade de Deus e oferecer a Ele a adoração que somente Ele merece ao entrarmos. Neste tempo sagrado, somos convidados a deixar de lado as distrações da vida e entrar em comunhão com nosso Criador. É um momento para maravilhar-se com suas obras, para ficar maravilhado com sua sabedoria e oferecer-lhe louvor, Satanás. É claro, está trabalhando horas extras para interromper esta adoração. Ele sabe que se ele puder diminuir o sábado, ele pode desviar nossos corações do Criador e em direção a bem qualquer outra coisa, a própria criação, nossas próprias realizações, ou mesmo o nada, um mundo sem propósito ou design. Mas aqui está a bela verdade. O sábado não é apenas sobre a identidade de Deus como Criador. É sobre nossa identidade como sua criação. Ele fala sobre nosso valor e dignidade como seres humanos em um mundo que frequentemente trata as pessoas como descartáveis. O sábado nos lembra que somos temerosa e maravilhosamente feitos à própria imagem de Deus. Agora eu sei o que alguns de vocês podem estar pensando. Tudo isso parece bom, mas como eu vivo isso na minha vida? Ocupada bem-me. Deixe. Dizer não é sobre regras e regulamentos, é sobre relacionamento. É sobre reservar um tempo para dizer: Senhor, você é mais importante que meu trabalho, meus planos, minhas ambições. Este dia é seu. Comece pequeno se precisar. Talvez comece desligando seus dispositivos por algumas horas a cada sábado. Use esse tempo para ler sua Bíblia. Orar, conectar-se com seus entes queridos, dar um passeio na natureza e se maravilhar com a criação de Deus, visitar aqueles que estão doentes ou solitários, lembrar que Jesus disse que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Marcos 2:27. É um presente, não um fardo, e aqui está um desafio para você. Se você ficou comigo até aqui e de alguma forma mudou sua visão, ou se você já sabia dessa verdade, mas quer se comprometer novamente, digite "Eu escolho seguir a Deus" nos comentários abaixo. Vamos começar uma conversa. O que o sábado significa para você? Como ele impactou sua vida? Compartilhe suas experiências, suas lutas, suas vitórias. Vamos encorajar reciprocamente nesta jornada de fé. Se você encontrou valor nesta mensagem, não guarde para si, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. Toque o sino de notificação para não perder mais explorações da Palavra de Deus e como ela se aplica a nossas vidas. Hoje lembre-se que a lei do Senhor é perfeita. Convertendo a alma, Salmo 19:7. Agora vamos encerrar com uma palavra de oração. PR Pai Celestial, nós te agradecemos pelo precioso presente do sábado. Obrigado por reservar este tempo para nós descansarmos, adorarmos e nos aproximarmos de você, Senhor, em um mundo que nunca para. Ajude-nos a fazer uma pausa. Ajude-nos a lembrar que não somos definidos por nosso trabalho ou nossas realizações, mas por nosso relacionamento com você. Nos dê sabedoria para honrar seu sábado, não por obrigação, mas por amor, que nossa guarda do sábado seja um testemunho para o mundo de seu poder criativo e redentor, e Senhor. Enquanto esperamos por aquele sábado eterno em seu reino, que possamos saborear a um pedacinho do céu a cada semana, enquanto descansamos em você, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Lembrem-se, amigos, cada sábado
É um pequeno gostinho da eternidade, é um lembrete semanal de que nosso Deus é um Deus que descansa, que nos convida a descansar e que nos promete um descanso eterno em seu reino. Então, vamos abraçar este presente, vamos apreciá-lo e vamos compartilhá-lo com um mundo que precisa desesperadamente de descanso até a próxima vez. Que você possa experimentar a paz e alegria do descanso sabático de Deus. Bem rápido, agora você pode se envolver ainda mais e apoiar este canal, tornando-se um membro. Desbloqueia recursos incríveis e ajuda você a se conectar. Ainda mais profundamente, tenha acesso a cada imagem que eu uso perfeito para seus estudos de papel de parede ou apresentações. Precisa de um visual personalizado para um grupo de estudo ou um versículo da Bíblia que fale com você. Eu vou projetá-lo. E os membros podem sugerir tópicos de vídeo inteiros que eles adorariam ver explorados. Honestamente, isso é mais do que vantagens. É sua chance de moldar diretamente o conteúdo e me ajudar a criar vídeos que mais importam para você. Verifique a descrição para mais detalhes. Muito obrigado por fazer parte desta comunidade. Deus abençoe.